E vão dizer só nunca desista do sonho que existe em você, Belém. Então minhas estrelas, e salte o mais alto que... Boa noite, povo bonito, paz e bem, tudo bem com vocês? Estou por aqui hoje, o nosso irmão Rodrigo está lá no Instagram, cumprindo a missão lá no Instagram. Então hoje estou com convidados mais que especiais, estou com o Marcos Soler, o Everaldo, estamos esperando o Ivan, que daqui a pouco aparece por aí também. E hoje a gente vai falar sobre a RCC, né? Todos nós aqui membros, eu que já fui membro, já participei, ultimamente eu estou procurando um grupo de oração para poder voltar a participar. Eu me lembro de uma pregação do antigo formador aqui da região de Itaquá, ele falava assim, uma vez da RCC, sempre da RCC. E realmente já tentei me encontrar em outros grupos minhas lives. Então daqui a pouco o Ivan vai estar por aqui, mas eu já vou deixar vocês aí com a companhia mais especial do Soler e do Everaldo. Vou deixar os meninos se apresentarem, dar o boa noite deles, e daqui a pouco eu estou por aqui de novo. Boa noite, galera. Graça e paz a todos vocês. Acho que a maioria que está por aí já me conhece, mas eu sou o Antônio Marcos da Silva Soler, mais conhecido como Marcos Soler. Sou casado, tenho 6 filhos e 4 netos. Há 24 anos, quando eu servia falsas doutrinas, eu conheci a Renovação Carismática Católica. Hoje eu sou servo e coordenador do grupo de oração da paróquia Santo Antônio de Vila Talarica, grupo de oração Sagrada Família. Fala um pouquinho aí, Everaldo, se apresenta para esse povo santo, meu querido. Boa noite, povo santo. Me chamo Everaldo Dantas, sou casado, tive 3 filhos, né? Tive, porque perdi a primeira filha com apenas 27 dias de vida. Tenho o Arthur com 2 anos e a Isabelle com 10. Faço parte da comunidade São José do Tabor. Né? Por enquanto estamos sem grupo, né? Está tudo parado. Estamos aí à procura de um novo grupo para estar participando, né? Como o meu irmão já falou, viemos falar um pouquinho da RCC. Um pouquinho aí da nossa vivência, o que nós vivemos na RCC, o que ela é, né? Como tudo começou, né? Porque que esse povo é tão doido, cheio de Deus aí, todo animado. Esse é o nosso carisma, alegria sempre, não é não, meu irmão? Sem sombra de dúvida. É legal a gente falar de nós, se apresentar, mostrar quem somos nós, porque normalmente as pessoas nos acolhem através de saber quem nós somos, né? Porque às vezes a gente quer, eu não preciso me apresentar, porque o importante é apresentar Jesus. Mas quem está sendo apresentando Jesus tem que se apresentar para que o povo saiba que quem está ouvindo a boca. Então, se eu estou aqui hoje, você está aqui hoje, não foi à toa, nós fazemos parte de um movimento que pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Se não, eu não tivesse sido enviado pela renovação, eu não estaria aqui agora. E nem você. Então, nós vamos falar um pouco desta origem da renovação carismática católica, que muita gente fica falando que a RCC é uma outra igreja, a RCC tem os princípios protestantes, que é fora da Igreja Católica. E hoje nós vamos bater um papo sobre isso, por isso nós preferi dividir umas 3 sessões, né, 3 partes. Hoje um pouco, próxima sexta-feira outra pouco e outra pouco, porque para nós não sairmos com dúvida, porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Se eu não conheço, não tem como amar. Eu posso até falar mal de algo que eu não conheço, mas amar não tem como. Eu tenho que conhecer. Então, hoje nós estamos dispostos a trazer um pouco de conhecimento sobre a renovação carismática católica, sobre o pentecostismo, porque a renovação carismática católica, também conhecida como movimento pentecostal católico, renovação no espírito, é também chamada de pentecostalismo católico ou renovação espiritual católica carismática. Então, nós temos vários nomes que é chamado na renovação, que vieram dos primórdios, nos tempos antigos. Ela se identifica quanto às origens, mas as origens a partir de uma orientação católica, com alguns dos pressupostos suspensos pela
chamadas igrejas pentecostais de matriz protestante. E é bom saber que ressalta-se que a renovação carismática está presente também, a renovação carismática está também presente em igrejas protestantes. Cada igreja histórica, aquelas mais conhecidas, Tá dando uma travadinha no vídeo do Soler. Everaldo, se você quiser comentar um elemento aí do que ele está falando. Eu estou escutando vocês muito ruim, está travando o áudio de vocês. Denis Benetti, pastor de uma das maiores igrejas episcopais da Califórnia. Aí começa-se tudo que começou ali, o pentecostalismo. Eu vou tirar um pouquinho a janela do Soler. Aí vou pedir que você dê continuidade no que ele está falando, né, sobre como é o movimento, até que a gente consiga restabelecer. Você está me ouvindo bem? Tá falhando também, irmão, tá? Não sei se é meu celular, eu tô conseguindo te ouvir também, não. Tá meio muito chiado. Espera aí, que eu vou tentar ver se eu consigo resolver aqui. Mas vai tocando, vai falando um pouco sobre o movimento, sobre as suas experiências com o movimento da RCC, enquanto a gente vai tentando consertar o problema da conexão. Ok, tranquilo. Tudo bem, irmão. Então, como meu irmão estava falando, tivemos um probleminha técnico aí, mas já estaremos de volta. A Renovação Carismática Católica, também conhecida como Movimento Pentecostal Católico. Renovação Espírito Pentecostalismo Católico e Renovação Espiritual Católica Carismática. Né? Muitas pessoas confundem, às vezes, o nosso movimento, achando que a gente é um povo meio que doido, meio que... Não, isso é o carisma do Espírito Santo. O Espírito Santo é movimento. Né? O Espírito Santo não é parado, não é uma coisa monótona. É uma coisa que nos cativa, nos motiva a estar mais, a agir mais, assim, né? Profundamente. Ele se identifica quanto às origens, mas a partir de uma orientação católica, com alguns dos pressupostos sustentados pelas chamadas igrejas pentecostais de matriz protestantes. Né? Ressalta-se que a renovação carismática está presente também em igrejas protestantes tradicionais, inclusive muitas das chamadas igrejas históricas, igrejas antigas, né? Para muitos, o marco inicial do neopentecostalismo foi a publicidade envolvendo o batismo no Espírito Santo do presbitério episcopalismo Dennis Bennett, pastor de uma das maiores igrejas episcopais de Califórnia. Olá, meu irmão. Tá me ouvindo? Ô, mano, tá louco. De repente sumiu tudo, né? Mas é isso aí mesmo. Quando a graça é muito grande, também o inimigo ele quer atrapalhar um pouquinho. O inimigo quer atrapalhar a gente, mas não vai conseguir, não. Não, pela graça de Deus não vai, não. Não sei se é a minha internet, ou se é pela rede em geral. Mas tudo bem, o Senhor vai colocando as suas mãos para que acabe por terra tudo isso daí. E vamos aproveitar, porque nós demos um início, não como verdadeiros renovados. Nós iniciamos, já começamos, já direto, esquecemos do principal. E quando nós esquecemos do principal, sempre damos mal. Então, nós vamos continuar daqui para frente, mas vamos colocar o nosso coração diante do coração de Jesus para a nossa oração inicial. Vamos orar e clamar para que o Espírito Santo realmente possa vir tomar conta do nosso coração e de todas as redes sociais, os nossos irmãos que estão lá, por intercessão da Beata Helena Guerra. Nesse momento, o Senhor possa manifestar sobre nossos lábios, sobre a nossa mente, sobre toda a nossa vida, o verdadeiro fogo de Pentecostes. Para que nesta noite, ao sairmos desta live, nós saiamos contaminados, sim, contaminados, encharcados da graça de Deus, porque nossa intenção nesta noite é mostrar para cada um dos nossos irmãos e irmãs que o
Espírito de Deus não é somente uma força divina, mas é o próprio Deus que age em nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te peço que possa realmente começar em nós a agir em nossas vidas, para que nós possamos ser instrumentos, para que nós possamos ser um canal desinterrompido da tua graça, um cano aberto de graça e bênção para os nossos irmãos. Por isso, Senhor, manifestai na minha vida, na vida do Everaldo, na vida do professor e do Ivan, se ele chegar, e de todos esses nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, uma manifestação plena do Espírito Santo, pois nós vamos falar nesta noite deste celeiro de graça de Pentecostes, que é a renovação carismática católica. Amém? Amém. Amém. Como um verdadeiro membro da renovação carismática católica, nós não podemos jamais deixar de clamar a presença do Espírito Santo sobre tudo que nós vamos fazer. E, infelizmente, nós acabamos atropelando a ação de Deus com as nossas agilidades. Nós vimos que começou a atrasar um pouquinho, já começamos a querer antecipar tudo. Mas vamos dar continuidade a esse pequeno bate-papo, porque este fogo de Pentecostes começou a penetrar as igrejas, paróquias, comunidades, que nunca ouviam falar do batismo do Espírito Santo. Muitas pessoas não ouviam falar dentro da igreja, estavam dentro da igreja, estavam em paróquia, mas não ouviam falar, porque para muitos o Espírito Santo, deixarei sobre vós o meu Espírito Santo para vos dar forças para ser minhas testemunhas. Quando você fala em Espírito Santo, muitas pessoas só ficam falando ou fogo, ou vento, ou brisa, ou força, mas esquece de falar a pessoa do Espírito Santo. Então, começou aí a conhecer o Espírito Santo. Aí começaram a conhecer através do batismo do Espírito Santo. Mais do que defender a ideia de criar novas estruturas. Esse batismo não é para criar novas estruturas, novas denominações. Ah, não, aqui tem um movimento, vou criar um outro movimento paralelo, que não é para isso. Procura-se uma renovação das estruturas existentes, uma renovação em tudo que já existe. Porque o Espírito Santo, ele veio para nos lembrar aquilo que Jesus nos deixou, mas nos lembrar, renovando para os dias atuais, os dias que vêm vindo, um fenômeno religioso nas chamadas igrejas estabelecidas, e que vai se diversificar segundo as especialidades de cada uma delas. Ou seja, o Espírito Santo vai agir conforme a especialidade daquela própria igreja. Se uma igreja, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está voltada mais para a razão social, pelas atitudes, para ajudar como os vicentinos, como ela vai continuar fazendo ali mais com a ação do Espírito Santo, com mais fervor, com mais vontade, porque o Espírito Santo ele vem para nos dar um ardor missionário, ele vem fazer de mim e você pessoas fervorosas. E é nesta fase que a Igreja Católica e a Ortodoxa começam a aderir ao movimento carismático. Começou, a partir daí, a Igreja Católica começou a aderir também a esse movimento. Podemos afirmar que no pentecostalismo se refere a um movimento transdenominacional de cristão que enfatiza a vida do Espírito Santo. De pessoas que colocam o Espírito Santo como uma pessoa. Porque o vento sopra onde quer, o Espírito Santo faz o que lhe apraz. Ele dá a quem lhe apraz. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem vontade, por isso muitas vezes as pessoas acham, pô, a renovação carismática católica que fala do Espírito Santo. Não, toda igreja é carismática. Toda igreja é carismática dentro da sua especialidade, dentro dos seus atos. O encontro de casais com Cristo é carismático dentro da sua especialidade. O encontro de jovem com Cristo é carismático dentro da sua especialidade, que a partir da renovação que começou, todos passaram a vivenciar Pentecostes, a vivenciar tudo de Pentecostes. Que tem uma porta de entrada, o chamado do batismo no Espírito Santo, por pentecostais ou carismáticos. Ou seja, aqueles que proclamam o batismo no Espírito Santo. E em nome de quem nós somos batizados?
Em nome de quem nós somos batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista vos batizava no Espírito Santo. Então, nós somos batizados. São aqueles que acreditam que aquelas manifestações do Espírito Santo operadas na igreja cristã do primeiro século estão disponíveis também aos cristãos de hoje. Amados, não foi o que aconteceu em Pentecostes, não. Não foi o que aconteceu nos primeiros cristãos. Acontece hoje na minha vida e na sua. Pode falar, meu amigo Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite. Vem aqui dar uma boa noite para a rapaziada. Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Rapaz. Rapaz, boa live para vocês. Tivemos agora, acabou de acabar. Agora há pouco, o português, o professor vai brigar comigo. Acabou de acabar, ó. Acabou agora lá no Instagram. Acabou a nossa live agora. E aí, já vai aparecer aí, ó. Meu Deus. Olha o professor. Ele não vai brigar com você porque deu uma trava-língua aqui com a gente também. Ele não vai brigar com você que deu uma trava-língua de Minas Gerais aqui também já hoje. Ele, quando tem que soltar alguma nota no Facebook, ele fala, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço. Isso aí, o senhor usa cada especialidade. A sua. Nós tivemos agora... Ele melhora as nossas, né? Deixa para o professor essa parte aí. A gente e é um conjunto, é um time. Acabou a live agorinha, com o Gil Deon, a live motivacional. Quem está acompanhando a live aqui com o Antônio Marcos Solé com o Everaldo, dá uma assistida depois, uma live motivacional bacana, para vocês acompanhar amanhã o decorrer do dia. Foi muito bom, o Solé deu uma passadinha rápida, o Alan deu uma olhadinha lá também. Vocês assistem, quem está aqui acompanhando, vai estar disponível também no nosso YouTube, tá certo? Não atrapalhar vocês não, galera. Fica à vontade, um abraço para vocês. E aí, Geraldo, fala um pouquinho para nós aí, meu querido. Então, fica sempre aquela dúvida, né, dos irmãos, que uns perguntam, mas fala, batismo no Espírito Santo, mas existem 2 batismos na Igreja Católica? Não é que é 2 batismos. É uma forma simples de dizer. É porque é efusão, na verdade, né? Recebemos a efusão do Espírito Santo, né? Aí onde somos totalmente tocados, né? Recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, sim. E aí quando recebemos a efusão, não é o novo batismo, né? Que muita gente pergunta, hoje é a dúvida de muitos cristãos, né? Quando chega na igreja, pô, vindo de outra igreja, às vezes a pessoa saiu da igreja protestante, tá chegando na igreja católica e vem com essa dúvida também, né? Mas, nossa, vocês têm 2 batismos aqui? Como assim? Eu não entendo isso, né? E requer um tempo para a pessoa entender, né? Isso aí vem, né, de nós, agora, antigamente, né, o pessoal tratava mais, né, agora a gente é assim, mais aberto, digamos, né, mais aprofundados, na verdade, né? Então, como meu irmão estava lendo... Pode falar, meu irmão. Então, como você já citou essa parte que o pessoal tem essas dúvidas, o que acontece? Nós temos o batismo sacramental, que é o batismo que é a porta da nossa entrada dentro da igreja. Se eu não for batizado, se eu não for crismado, se eu não receber a Eucaristia, eu não sou católico. Mesmo eu posso ir, é meio estranho dizer, mas eu posso ir na missa todos os domingos. Se eu não fazer a iniciação cristã, eu não sou católico apostólico romano. E muitas vezes nós, carismáticos, dentro da renovação carismática católica, nós queremos ser carismáticos porque vamos num grupo de oração todos os dias. E não é você estar num grupo de oração todos os dias. Você tem que passar por uma iniciação cristã dentro da renovação. Ou seja, essa nossa entrada para a renovação carismática católica nos exige, além de participar do grupo de oração, eu tenho que passar por 3 fases. 3 fases, que é uma seminário de vida no Espírito Santo, experiência de oração e aprofundamento de dons. A partir dali, eu preciso buscá-los, experimentá-los e praticá-los na minha vida. Eu não posso apenas... Eu recebi o batismo,
quando eu era criança, ou como adulto, então, eu recebi o batismo, fui crismado, confirmei o meu batismo, mas eu não tenho agido como um batizado, como um cristão. Eu tenho que participar, praticar por todos os membros da Igreja Católica. Todos devemos participar desses, não estou dizendo do movimento da renovação, mas participar desse batismo do Espírito Santo experiencial, ou seja, manifestar em mim as ações do Espírito Santo que fui batizado. Porque a promessa foi essa: vos deixarei o Espírito Santo para vos dar força para seres minhas testemunhas. E aí, muitas vezes, eu saio de um batismo, vou preocupado em fazer um churrasquinho na minha casa, uma festinha com os amigos, e esqueço que eu estou dando, por exemplo, para uma pessoa, o meu filho para batizar. Olha a importância que eu estou dando a alguém, não vai para ser somente o meu compadre. Eu tenho o meu compadre, meu amigão, cara nem segue, né? Para a pessoa para ser o meu padrinho, o meu filho, e no fundo acaba esquecendo que a fé é levada pelos padrinhos na ponta do Pai. Então, a Igreja Católica, também nos dias de hoje, todos nós precisamos experienciar. E no início, vamos dar uma continuidade aqui um pouquinho, como é uma formação, eu busquei um pouquinho mais, mesmo tendo conhecimento, mas busquei para que nós pudéssemos degustar o que a Igreja nos ensina desde os tempos antes da renovação carismática mesmo, mas sim do pentecostalismo. Você vê que dá uma trava-língua essa palavra, né, Veraldo? Vai falar, de repente... Trava-língua. A palavra difícil. Dá umas travadas. Mas o importante é que nós sabemos que quem está ali falando é o Espírito Santo que está nos ensinando a falar, mesmo essas palavras difíceis, que às vezes, eu não sei você, mas eu não tenho uma faculdade, eu não sou formado em nada. Eu tenho nada também. Também no segundo grau, e o Espírito Santo ele vai agir em nós, que não está dizendo, nossa, quanta sabedoria. Porque a sabedoria não é a sabedoria dos livros, é a sabedoria do mundo de Deus. Entendeu? E no início do século XX, algumas poucas pessoas, isoladamente, e alguns grupos religiosos foram importantes para fazer crescer o pentecostalismo do último século. Então, era um grupinho de pessoas que reunia lá e começavam a orar, clamar a Deus, e falar em línguas, orar em línguas, fazer o clamor, porque muitas vezes nós não sabemos o que falar, não sabemos o que pedir, e o Espírito Santo vem em socorro às nossas fraquezas, orando em nós, pedindo por nós, falando, por quê? O inimigo... Dá uma travadinha no meu irmão aí, tá dando uma travadinha. Cada um de nós está... E muitas... Tá travando? Tá travando? Tá travando um pouco. E aí, tá me ouvindo? Mas me ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tá travando, tá travando. Você um pouco, Everaldo. Vamos ver se... Então vai você. Então, poucas pessoas se reuniam, né, como meu irmão está dizendo, vamos dar uma continuidade, para orar e clamar esse Espírito Santo, ter uma experiência com o Espírito Santo. Assim como foi antigamente no cenáculo, né, quando estavam reunidos Maria e os apóstolos, que desceu sobre ele o Espírito Santo. E as pessoas se reuniram para clamar esse Espírito Santo, querendo que isso acontecesse no dia de hoje. E é o que a gente pede no dia de hoje, né? Para que isso aconteça com a gente também, que derrame esse Pentecostes, que venha esse fogo sobre nós, que reacenda a nossa chama. E muitos de nós estamos fraquejados, né, afastados de grupos de orações, se sentindo tristes, difícil, né, na caminhada. Mas Deus vem dando a força, vem nos dando o apoio. Assim como eram 3 reunidos ali, clamando o Espírito Santo, 3. E quantos somos aqui nessa rede social hoje, nesse bate-papo? Reunidos e podemos orar e clamar esse Pentecostes que está vindo aí. Que possamos mesmo nos fortalecer, né? E entre os católicos encontramos monges, padres, irmãos, irmãs de muitas ordens religiosas que exercitavam pessoalmente os dons do Espírito Santo, incluindo
A glossolânia suporta a capacidade de falar em línguas estranhas e o carisma de cura. Muita gente fala, como essa língua estranha, né? Como que faz para orar? Esse dia eu estava assistindo uma live e o padre falou uma coisa muito, muito certa, né? Que a gente não tem que ficar, que muitos gostam de ficar exercitando, né? A pessoa orar. Maria, 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 né? Jesus, Jesus, Jesus. Lara, 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 para a pessoa orar. Não, não é assim que funciona. O dom de línguas vem através do Espírito Santo, é você clamar. É você pedir, vem Espírito Santo, você orar. E o dom de línguas, muitas pessoas acham que é os maiores, né? Não, é o mais simples dos dons. É o dom de línguas. Que nós possamos mesmo. Pode falar, meu irmão. E ao contrário do que muita gente pensa, sabe, a renovação carismática católica é o xalalabacantere, labarossuri, alabaré. Não é o orar em línguas que resume a renovação carismática católica. Oração em línguas faz parte, é uma graça do Espírito Santo para cada um de nós. Mas não é só isso. Existem os dons de cura e libertação. O dom de línguas é a porta para os outros dons, mas se você não recebeu o dom de línguas, o Espírito Santo não está falando contigo, você está recebendo as outras graças, os outros dons. Às vezes você não consegue orar em línguas, mas você pede uma Ave Maria, você resolve uma cura. Sabe, que nem na última live aí que o Ivan fez, ele falou da tia Laura. A tia Laura, ela rezava o Pai Nosso quando ele ia orar pelas pessoas pelo telefone. E muita gente fala, nossa, mas só um Pai Nosso e saía curado. Porque, sabe, quando é uma manifestação do Espírito Santo, eu não preciso falar lindo, bonito, eu não preciso fazer. A cura, muitas vezes, ela vem gradativamente, ela vem de formas sendo realizada de formas assim, sabe? E naquela época, nós podemos mencionar, né, Santa Gertrudes, Catarina de Dormans, Santa Hildegarda, Isabel de nome não dá nem para ler direito, Doroteia de Montal, Teresa de Jesus, tem uns nomes aqui. Inácio de Loyola. É os nomes difíceis tudo em inglês. Santo Arnaldo Jansen. Povo de nome difícil, né? É. A venerável Conchita Cabreira. Então, a maioria dos escritos da RCC costuma identificar e descrever sua origem a partir da experiência do batismo do Espírito Santo, que fizeram 4 católicos. 4 católicos. O Ralph e a Roberta Kaeffer, William Storey e Patrick Turos, ligados à vida acadêmica da Universidade do Kessin. Quantas? Hoje nós temos um MUR dentro das faculdades, movimentos universitários renovados, que faz parte da renovação. Por quê? É um ministério levando dentro da faculdade, porque esses nossos irmãos foram fazer porque eles eram ligados à universidade. O professor, por exemplo, a pessoa que está aí, que não pode levar. Claro que tem escola que é proibido devido à própria educação não permite, mas aos poucos vai levando, porque essas pessoas se deixaram levar nesse movimento, ligados à coisa, aí eles organizariam, na sequência de sua experiência, a partir da sua experiência nessa universidade, começaram a organizar um evento que foi catalisador da renovação carismática católica na Igreja Católica. A partir dessas 3 pessoas, o Domus começou com 3, 4 pessoas, 2, sei lá, logo eles vão fazer a live falando um pouco da história deles. Então, você vê que vai acumulando, vai trazendo, e foi trazendo por todas as paróquias e comunidades, chegando hoje até nós. E tem vários escritos sobre esse evento, porque nós temos que degustar, para nós já conhecermos algo, nós temos que buscar mais a fundo. É o que nossos filósofos faziam. A maior coisa que tem de importante é eu ter a dúvida, porque a dúvida me faz buscar mais ainda. Então, minha intenção nesta noite, além de te formar um pouco, fazer com que você sinta esse gosto de buscar. A nossa intenção é de você sentir o desejo de saber mais. Falou, pô, peraí, eu achei interessante, eu vou atrás. A renovação tem várias lições que nos ensina sobre esses nossos irmãos.
Há também inúmeros sinais mostrando como Deus foi pavimentando o caminho para que essa experiência chegasse à nossa igreja. Sabe, tem vários sinais ali mostrando que Deus foi preparando, porque nada é por acaso. Tudo é providência de Deus. A renascenção, o pentecostalismo, não foi algo que foi achado num cantinho qualquer e foi trazendo para dentro da igreja. Foi sendo trabalhado. Até os dias de hoje, tivemos muitos erros dentro da renovação, como tivemos erros diversos em outros lugares, em vários outros movimentos, outras pastorais. Existem os erros, porque nós somos humanos e cometemos falhas e estamos indo cada dia mais se aprimorando. A mais óbvia e talvez a mais importante preparação para a renovação carismática católica foi a encíclica sobre o Espírito Santo, Divinum Illudimunus, a missão ou papel do Espírito Santo. É uma encíclica que foi publicada pelo Papa Leão XIII em 1897. Ali, o Papa Leão XIII, admirado pela fé, pela disposição, pelo amor que uma mulher simples da Itália, chamada Helena Guerra, aquela mulher tinha um carinho tão especial pelo Espírito Santo, que um dia ela ouviu de Deus mandar uma carta para o Papa. Aqui, né, quando o Papa veio aqui no Brasil, você lembra que o Papa passou aqui no Brasil? Acho que teve uma criança, ou sei lá, quem jogou um papelzinho no colo do Papa. Foi uma criança. Jogou um papelzinho, criança, né? Então, Helena Guerra, imagina aquela época, ela mandou uma carta para o Papa. Todo mundo em volta dela falava, meu, não faz isso. Ele não vai nem ler a sua carta. Quantas pessoas não falam para aquela criança, você é louca, você está jogando em cima do Papa? E ela foi, e a Helena Guerra fez aquilo, logo em seguida o Papa respondeu para ela. Eu acho a importância da nossa confiança que é Deus quem está agindo, porque aquele que vive realmente acreditando que é Deus que está agindo, ele toma cuidado, mas ele encara, ele vai para frente. E ela mandou, onde o Papa Leão XIII, a encíclica onde o Papa Leão XIII reclamou que o Espírito Santo era pouco conhecido e por isso pouco amado e pediu ao povo a renovar sua devoção a ele, aumentar essa devoção ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é somente um fogo, o Espírito Santo não são coisas somente da natureza, não é somente uma brisa leve, um vento forte, um vento impetuoso. O Espírito Santo é uma pessoa que merece ser tocada no nosso coração. Ela tem a vontade, ela quer ser amada, quer ser correspondida no amor que ele tem por cada um de nós. Com essa encíclica, apresentou um sumário, ou seja, uma rotina, um caminho, como eu deveria seguir nesta manifestação devocionária ao Espírito Santo. Preciso e autoritário sobre o ensino católico acerca do Espírito Santo. Então, o ensino católico sobre o Espírito Santo. Falando de maneira geral dos dons do Espírito Santo, mas nada disse de específico sobre os carismas. Você vê que na encíclica ele já não colocou nada assim especificamente sobre os carismas. E ali, a partir dali, começaram a ter várias manifestações e as pessoas achando que tinha que ser do seu jeito. Mas tem que ser assim, porque não tinha algo fechado, tem que ser assim, porque tinha das outras coisas, tinha sobre o Espírito Santo, mas a manifestação plena dos carismas não tinha. Era mais algo fechado, rotineiro, como nós dizemos hoje em dia. Muitas vezes nós engessamos o Espírito Santo. Nós pegamos uma rotina ali, segue aquilo ali, não queremos fazer mais.
E estava assim, dessa forma. Foi sinal vindo da mais alta autoridade da igreja, ou seja, o Papa naquela época, Leão XIII, e como é ali de hoje, chamando a atenção para a importância atual deste artigo da fé cristã. Ou seja, é o Papa chamando aquela época, e agora o Papa Francisco falou aqui, padres, façam um seminário de vida do Espírito Santo na sua igreja. O Papa hoje, ele pede para que realmente seja feito, seja aberta a igreja para a ação do Espírito Santo. Tem uma história que fala que o Papa estava dormindo, estava com muito calor, aí que abriu a janela e o vento entrou. Aí ele descobriu que a ação do Espírito Santo é na igreja. O Espírito Santo tem que estar na igreja porque são todos batizados, mas ele tinha que agir na sua onde ele está. Com tantos assuntos de suma importância para a igreja, porque tinha tantas coisas para o Papa fazer naquela época. Ele tinha que se preocupar com a parte social da igreja, mas não, ele se preocupou em fazer uma encíclica um ato de carismático maior que esse do Pontinha, não podia ter. Tinha um ato maior que esse, é só se ele chegasse no meio de todo mundo e começasse a orar em línguas e fazer a obra. Mas ele, como líder, ele não poderia fazer isso, a menos se fosse a ação do Espírito Santo ali nele. Mas ali o que ele fez uma encíclica baseando para que todos aceitassem a ação do Espírito Santo, reconhecessem a ação do Espírito Santo. Quer falar um pouquinho, meu querido? Opa, vamos dar uma continuidade aqui, ó. Foi o resultado das sugestões de uma mulher italiana, Helena Guerra, 1835 a 1914, que reuniu mulheres para a educação de uma espiritualidade que apresentava uma devoção indomável e transbordante ao Espírito Santo. Sofria ao ver que eram poucas as pessoas que pensavam na pessoa do Espírito Santo. Era muita pouca pessoa que pensava naquela época no Espírito Santo. Era mais devoção mesmo ao Nosso Senhor. Era muito vago se falar do Espírito Santo naquela época, se envolver, né, espiritualmente com o Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo. Como meu irmão falou, né? O padre, ao abrir a janela, sentiu o vento e viu que precisava, né? Sentiu que necessitava daquilo. E assim somos nós, os carismáticos. Nós necessitamos desse Espírito Santo. Nós necessitamos desse mover, necessitamos desse sopro. E muitas das vezes ficamos engessados, seguindo aquilo ali, né? Aquela linha. Não, se eu ir para a direita, se eu ir para a esquerda aqui, vixi, nossa, meu padre vai, opa, o bispo, opa. Não, não é assim. Se o Espírito Santo está te conduzindo, vai. Porque ninguém vai te julgar. Ninguém vai te importunar. Porque você está indo através do Espírito Santo. Agora, se for do humano, aí sim. Você vai tropeçar, vai quebrar a cara, aí você vai falar, opa, eu fiz uma coisa para me aparecer. Entendeu? E não é assim. Por isso que eram poucas pessoas que acreditavam, por causa do medo. Do medo. Não era tanto porque ia se deixar levar, não, mas era o medo que fazia as pessoas se prender. Que aprendeu quando criança em sua paróquia. Ó. Pessoas do Espírito Santo que aprendeu quando criança em sua paróquia acostumava recomendar que os 10 dias entre as festas anuais da Ascensão e Pentecostes fossem dedicados à oração e preparação para a recepção dos dons do Espírito Santo, em imitação aos apóstolos do cenáculo. Você viu? É o que nos pede, né? Tem uma preparação, porque está chegando o Pentecostes. E hoje nós fazemos isso? Está acontecendo igual antigamente. Poucas pessoas. Aí você marca. Ah, vamos fazer um momento, uma novena para Pentecostes. Como nós vamos fazer aí a partir do dia 14. Aí você vai ver, são poucos que estão. Isso entristece. E as pessoas cobram. Temos que nos preparar. Assim como nós preparamos a casa para receber uma visita,
como nós preparamos o local onde iremos para fazer um estudo, nós preparamos para fazer a pregação. Você vai preparar um roteiro. Nós temos que nos preparar para essa vinda do Pentecostes, para estarmos abertos para receber esse Espírito Santo. Afinal, teve a audácia de escrever uma carta ao Papa Leão XIII, concitando a recomendar tal prática, deixando as pessoas que tentavam dissuadi-la a não fazer. O Papa respondeu prontamente. Então, o Papa responder assim tão rápido, né? Muito difícil isso hoje. Muito difícil. Que até você pedir uma bênção online pro Papa está sendo difícil de você receber. Né, meu irmão? Pode falar. Então, e aí entra aquela situação que nós estamos muitas vezes, nós assumimos uma missão de uma igreja, aí está aquele irmão que já serviu dessa missão que nós estamos, aí ele fala assim, pô, mas eu já fiz isso no passado e não deu certo. Sabe, eu já fiz aquilo no passado e não deu certo. O que você vai fazer isso agora vai dar tudo errado. Não adianta você fazer isso. Sabe, a negatividade nas missões que Deus está te colocando no coração. Quando nós temos a certeza que realmente foi Deus quem colocou, nós temos que ser audaciosos como foi Helena Guerra. Porque ela recebeu aquilo lá, mas provavelmente outras irmãs já tinham tentado fazer isso. Não faz isso não, que o Papa não vai nem dar a resposta, não vai nem ver sua carta. Quantas cartas não chegam na mão do Papa, você vai ficar mandando? Mas quando nós temos a certeza que é Deus, ele vai fazer a direção. Ele vai direcionar, sabe? Como aquela criança que eu consegui jogar bem no colo do Papa, que ela, sabe? Eu não sei como que é a história dessa criança, mas imagina só, são coisas que nós sabemos. Deus vai agir. Ah, mas eu tenho que ir lá falar com tal pessoa, mas eu não vou não, porque eu não sei como que ela vai me receber, mas Deus vai fazer com que ela receba vocês. Ela faz. Então, com essa resposta imediata do Papa, ela se animou ou se encorajou. É como um filho. Um filho, quando ele faz um desenho assim, legalzinho, você fala, nossa, meu filho, que lindo, gostei, amei o seu desenho. Aquele incentivo. Nossa, que pregação maravilhosa. Nossa, você foi muito bem. Aquilo ali se alegra. E ela se encorajou a escrever novamente a ele. Ou seja, a primeira vez, ela falou, acho que não chega. Da outra, ela encorajou, e a ele incentivando a estabelecer essa prática em toda a igreja. Sabe? Se eu estou pregadora hoje da Diocese de São Miguel Paulista, se eu sou pregadora do grupo de oração, amanhã eu posso ser da Diocese. Da Diocese eu posso ser de toda a RCC São Paulo, a RCC Brasil, a RCC Internacional. O que eu tenho que acreditar que eu estou ali fazendo para toda a igreja, guiado pela igreja, enviado pela igreja, como um permanente universal cenáculo. Por que nós temos hoje, a nossa igreja vivencia a festa da bandeira do Espírito Santo? Porque por causa dessas atitudes, ela assumiu e o Papa aceitou prontamente uma carta oficial. 6 meses depois, pela encíclica, passaram-se 6 meses, pela encíclica sobre o Espírito Santo, em que prescreve que toda a Igreja Católica deve preparar-se para a festa de Pentecostes com uma novena de oração. Para alguns olhares mais críticos, esta ação do Papa parece ser puramente carismática e profética. Para alguns falam assim, porque o Papa é carismático, é profético, e não o resultado de qualquer corrente teológica ou doutrinal. Ou seja, para muitos, foge da doutrina e da teologia essa ação do Papa. Todavia, ela se harmoniza com alguns desenvolvimentos teológicos que estavam ocorrendo especialmente na Alemanha. Aqui são 3 pessoas da Alemanha que colocaram 3 partes voltados. São 3 pontos principais. São Moeller, que eu não sei nem decifrar esse nome, Moeller, sobre o papel do Espírito Santo na igreja. Qual é o papel do Espírito Santo na igreja? O Espírito Santo é um impulso divino. O Espírito Santo é somente
como eu vou falar, um empurrão na igreja, ou o Espírito Santo? Qual que é o papel dele na igreja? Vamos ver a outra. O outro, Shemen, sobre a ação do Espírito Santo na santificação individual. Ou seja, a santificação minha e sua. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu tenho que procurar a santificação. E a teologia dos carismas, com a redescoberta gradual pelos teólogos historiadores eclesiásticos, ou seja, historiadores, aqueles que procuravam na história da igreja. Eles tinham tudo, não é uma brincadeira, não foi algo inventado pelo homem. Não foi algo que o homem simplesmente veio e falou assim, eu vou colocar na igreja e pronto. Foi homens que buscaram conhecimento, buscaram estudar, e o papel dos carismas na igreja primitiva, ou seja, estuda, pega hoje aqui, os carismas que estão acontecendo hoje, é os mesmos que aconteciam antigamente. Uma pregação tem acontecido milagres e prodígios, como falavam antigamente, que é a promessa de Deus, tem acontecido. Sabe, um outro ponto importante está na declaração de um homem aqui, Hollenbrink, que o movimento pentecostal não é uma igreja tipicamente protestante, pois assumiu muitos elementos do catolicismo e fazem parte desses elementos. Ou seja, não é protestante. Renovação Carismática Católica não é um movimento copiador do protestante, como alguns falam. Pois, no meio da Renovação Carismática Católica, elementos da Igreja Católica. Se você vai numa missa do Espírito Santo, ou missa por cura e libertação, ou missa de adoração ao Santíssimo, como queiram falar, tem que seguir a liturgia da Igreja. Tem algumas manifestações que numa missa tradicional não tem? Tem, mas tudo que vem para completar, para aumentar a graça de Deus, não é nada para envergonhar a Deus. Pelo contrário, é para alimentar os fiéis. Porque quando nós recebemos essa graça do Espírito Santo, tudo nos é transformado. Como a doutrina do livre-arbítrio, que está na nossa Igreja Católica, uma estrutura episcopal de igreja, ou seja, os bispos. A realidade é dividida em dois campos, é natural e sobrenatural. Pentecostal não é nada diferente disso. Ou é algo natural ou sobrenatural. Hoje nós estamos falando aqui, eu estou usando mais o natural. Você pode ver que teve momentos que nós estamos usando o sobrenatural, porque nós estávamos em oração, conduzindo em oração. Mas eu tenho levado mais o natural, porque eu estou lendo um trabalho da igreja. São coisas que a igreja nos ensina, que a renovação nos ensina. Então, não são algo que eu posso falar para você, poxa, o Espírito Santo me incitou a falar isso. Eu não estaria falando coisas que não é a vontade de Deus, eu estaria mentindo. Eu estou estudando a doutrina da igreja, o que ela nos mostra. Pregam só batismo no Espírito Santo. Um só batismo no Espírito Santo, nós não batizamos novamente. O sacramental, que é a porta de entrada para a igreja, e o batismo experiencial, ou seja, o Espírito Santo se manifestando em nossa vida através do batismo sacramental. O Espírito Santo não fica apagado por mim. Ele me faz novo, tudo novo, começa a me renovar, um batismo de conversão, mais batismo no Espírito Santo, ou algo semelhante. Sabe, não estamos aqui para ficar com brincadeira de... Nós estamos aqui para mostrar que realmente Deus tem algo a fazer em nossas vidas através de um batismo verdadeiramente experiencial. O batismo sacramental é o principal da Santa Igreja, é o principal da nossa vida. Se eu não batizar sacramental, eu serei pagão. Então eu preciso me tornar, deixar de ser criatura e me tornar filho amado de Deus através do batismo. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesse batismo, permite que o Espírito Santo haja na minha vida. Permitir que o Espírito Santo realmente venha tomar conta da minha vida através desse batismo. Quer falar alguma coisa, Fio? Pode falar. Estava lendo aqui um pouco
passagens, para a gente estar entendendo um pouquinho do que é essa vinda do Espírito Santo, esse Pentecostes que está se aproximando, né? Está em Atos dos Apóstolos 2, a vinda do Espírito Santo. Chegando um dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como, então, todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, aproximas a Cirene, peregrinos, romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros o que significavam essas coisas. Outros, porém, escarnecendo, diziam: estou todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor, graças a Deus. Né? As pessoas antigamente achavam que eles estavam tudo bêbados, né? Mesmo eles estando cheios de Deus ali, falando das graças, maravilhas, milagres que Deus estava fazendo, né? Anunciando na língua de cada um ali, né? Como podemos dizer hoje, né? Em italiano, inglês, francês, espanhol, em árabe, todas as outras línguas, proclamamos a maravilha, e mesmo assim, as pessoas escarneciam deles, zombavam. Ah, são tudo uma cambada de bêbado, uma cambada de doido, louco. E quantos hoje não pensam assim de nós, da renovação carismática? É quando passa pela porta da igreja e vê esse povo reunido, louvando, pulando, adorando a Deus e fala: nossa, é tudo doido, tá tudo bêbado, né? Hoje não é diferente de antigamente, não. Hoje, às vezes, é até mais complicado do que antigamente. Porque as pessoas hoje julgam mais. Muitos hoje já se acham juízes, infelizmente, né? E Deus não quer juízes. Ele quer seu povo reunido. E não para fazer, né, separar. Como já está dizendo aqui, ó, um ato pentecostal. Tanto na igreja católica, como na igreja protestante tem. Então não tem que ter divisão, tem que ter união. É o Senhor que está fazendo, já faz isso para unir, não para separar. Mas, infelizmente, o humano quer separar, infelizmente. Então, que possamos se apegar aqui, ó, na leitura e ouvir mais, escutar mais quando estiver vindo as profecias dos nossos irmãos. Prestar atenção, porque o Espírito Santo está agindo e está mandando o recado. E muitas das vezes a gente se perde, batendo papo com o irmão do lado ali, ó. E a graça passa e você, ó, ixi, deixou passar entre os dedos assim, ó. E você era para você ter agarrado e não conseguiu. Então que possamos ser, mesmo esse canal da graça, mas um canal desentupido, um canal livre, que possa jorrar água com força. Para que esse Espírito Santo possa nos usar, né, nessa novena que está vindo aí de Pentecostes, nos preparando para esse Pentecostes que está chegando, né? Que vocês possam ter aprendido um pouquinho hoje dessa renovação carismática, que o Espírito Santo mesmo possa estar nos usando, né? Que nós possamos dar essa abertura ao Espírito Santo, que possamos deixar ele nos moldar da maneira que ele quer, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que ele quer, né, meu irmão? Verdade. Então,
Para nós fazermos uma conclusão desse nosso bate-papo, depois nós vamos continuar ainda lá com o professor. A Renovação Carismática Católica é um movimento pentecostal dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, cuja missão é de propagar cultura de Pentecostes, tudo de Pentecostes. Não tem tirar um A. Não tem como eu, num grupo de oração, pregar num grupo de oração e já vi um coordenador falar assim, ó, meu padre não quer que ore em línguas aqui no grupo de oração, então não me chama, porque se eu estiver agindo pelo Espírito Santo, eu vou orar em línguas. Ah, o padre não quer que haja repouso no Espírito Santo aqui. Paciência, não sou eu. O repouso do Espírito Santo não sou eu que estou levando, não estou ministrando. Eu não ministro o repouso do Espírito Santo. O Espírito Santo, quem age, ele vai agir do jeito que ele quer. Então, não tem como. Nós temos a nossa identidade, a nossa identidade é essa, é a cultura de Pentecostes. O Pedro, falando um monte, milhão de pessoas, uma pessoa medrosa, falando diante de um monte de pessoas e pregou a palavra. Então, nas próximas semanas estaremos falando de alguns fatos que foram essenciais para a renovação carismática católica, tais como o profetismo e a beatificação de Helena Guerra, essa mulher simples que nós já falamos da Itália, que viveu de 1875 a 1914. Nós vamos falar um pouco mais de sua beatificação, dos outros papas que foram muito importantes para a Igreja Católica, bem como, claro, pela Igreja já foi por ser papa, mas para o movimento da renovação carismática católica, para nós termos um conhecimento maior, tá bom? E nesse momento o professor vai voltando, aí depois a gente, quando for encerrando, a gente encerra. Eu ia falar justamente isso. Como eu falei no sábado na live com o Bruno, Corlando aparecer que eu falava, vou pôr fogo no parquinho, vou lançar alguns nomes e vocês falam aí sobre a importância desse povo para a renovação carismática, mas a gente vai deixar então para as próximas lives. Só para já deixar a galera com a pulguinha aí atrás da orelha, querendo e se coçando e movendo, que mais pessoas possam participar das nossas lives de sexta-feira. Quando a gente pensa no primeiro Pentecostes, primeiro não, né? Lá no Pentecostes que o Geraldo falou, lá em Atos 2, a gente vê essa primeira onda do Espírito Santo. A gente está ouvindo falar agora da onda do Covid, né? Mas vamos falar de uma onda mais legal. A gente vê lá 50 e poucos anos atrás uma outra onda muito forte, né? Que foi o surgimento da renovação carismática. O padre Roger Luiz, ele fala no livro Na Profecia do Avivamento de uma nova onda. E aí eu já vou deixar a pergunta, não sei se para a próxima live, não sei se seria essa ou se para uma outra. Será que agora a gente está, como posso dizer assim, a gente está, Deus está gestando para nós aí essa terceira onda do Espírito Santo? Será que ele está nos preparando já para essa nova onda do Espírito Santo? E aí eu vou deixar essa pergunta, mas não para vocês responderem hoje, para a gente responder numa próxima live. Eita Deus. Pessoal, a renovação carismática católica, devido com seus 50 anos, seu jubileu, né, de ouro, 50 anos, que foi em 2017, depois nós vamos explicar melhor, mas tem um livro de histórias da renovação. É um livro grosso, grande, que você pode ir lá para umas consultas, bem louco, realmente, porque, como eu disse no começo, ninguém ama aquilo que não conhece. E também você odiar também o que você não conhece, não adianta. Você vai lá, eu não gosto da renovação carismática, mas você não conhece a renovação. Aí eu não gosto da ECC, você conhece a ECC, aí eu não gosto, você não conhece. Mas você não conhece, você tem que conhecer, você tem que buscar dentro da sua igreja. O que a igreja te oferece é algo para a sua edificação, seja qual for o movimento pastoral. É para a sua edificação. Não bem que somos formados por pecadores. Eu sou um pecador, estou aqui diante de você, estou trazendo a doutrina. Eu acho que serviço, sério. Hoje nós vamos encerrar daqui a pouco. Voltou? Voltou. Voltei ou não? Voltou. Eita. Glória.
mas ainda outros ainda vão ver os dons de santificação, os dons infusos, os refusos. Nós vamos ver o que realmente, sabe, quais são as ações do Espírito Santo através dessa graça do batismo. Então, venham participar na próxima sexta-feira. Tem suas dúvidas? Entre em contato com o professor, entre em contato com o Rodrigo, passa para ele e nos faz consultar também, que tem muitas coisas que nós não sabemos, mas com o seu auxílio do outro lado, nós vamos buscando mais e mais, e cada dia trazendo o melhor. Porque o objetivo nosso, que fazemos parte hoje de uma família, que eu posso me colocar no meio dessa família Dom, que já faz um bom tempinho que eu já fui com eles, como eu faço parte dessa família, o objetivo dessa família é trazer o melhor para a nossa igreja, principalmente para os nossos irmãos. Servir os nossos irmãos com muito amor e conhecimento. Amém. Quando puder orar, você fala. Eu vou pedir que a gente faça um momento de oração, mas nesse momento que a gente está vivendo, uma época assim, um pouco conturbada para a renovação carismática, né? Pensando aí na vida do Monsenhor Jonas. Ele que é um expoente tão importante para o movimento, né? Uma pessoa que levou a fé a tantas outras pessoas com testemunho, com as pregações, com livros, com os ensinamentos, até uns amigos, né, que vão mais a Canção Nova, que falam que só a presença do Monsenhor já leva a oração, já ensina muita coisa. O Monsenhor Jonas está passando por um momento um pouco delicado na saúde, né? Então vamos orar também, pedindo a Deus que ore pela vida do Monsenhor, pedindo a Nossa Senhora que interceda pela vida dele também. Eu vou deixar vocês dois aí fazerem esse momento de oração. Vamos para Everaldo. Começa aí, meu querido. Sim, Senhor Jesus. Queremos pedir, Senhor Jesus, para que o Senhor venha visitando a cada um dos vossos filhos nessa noite, Senhor, que participou dessa live. Mais especial, Senhor Jesus, pelo Monsenhor Jonas Abib. Que o Senhor possa estar visitando ele no hospital nessa noite, derramando a tua unção, a tua graça, Senhor Jesus. Mas ele já que prevaleça a vossa vontade e não a nossa, Senhor Jesus. Porque não sabemos de nada, ó Pai. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes do porquê, Senhor Jesus. Um servo que o Senhor usa tanto, e um servo tão importante para a renovação carismática, como assim o irmão disse, que o Senhor possa mesmo, Senhor Jesus, estar agindo, Pai, querido Deus amado, tocando fortemente sobre a vida do Padre Jonas agora nessa noite, derramando a tua unção, a tua graça sobre ele, Senhor. Age, Senhor, sobre todos os vossos filhos também, Senhor, que escutam hoje nessas redes hospitalares, Senhor Jesus, que estão hoje, Senhor Jesus, até mesmo aqueles que estão dando o último suspiro, Senhor, que o Senhor possa estar acolhendo a cada um dos seus filhos, Senhor Jesus. E aquele, Senhor, que o Senhor venha dar, Senhor Jesus, a cura, Senhor Jesus. Derrama a tua unção, a tua graça sobre cada um dos vossos filhos, amado, Pai querido e Deus amado. Recolhe os vossos filhos no teu imenso amor. E peça a ti, ó Virgem Santa, pela tua poderosa intercessão, que a Senhora venha com o teu manto sagrado agora cobrir o Padre Jonas. Venha cobrindo todos os vossos filhos enfermos, nos leitos hospitalares ou nos seus lares. Que o Senhor possa mesmo estar protegendo a cada um conforme a tua vontade. Derrama a tua unção, derrama a tua graça, Senhor Jesus. Senhor amado, Pai bondoso, Teu fogo possa ser que possa derramar sobre cada um de nós puro pelo Espírito Santo, para purificar todo nosso querido Padre, possamos ser tocados por ti. que Ele possa agora ser trazado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Envia sobre ele o arcanjo Rafael, o arcanjo da cura, Senhor. Que cura, Senhor, verdadeiramente toda a enfermidade, Senhor, física, mental e espiritual daqueles nossos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite. Para que eles possam realmente sentir, Senhor, a colheita do teu amor, Senhor. Eles possam sentir verdadeiramente abraçados pelo teu Espírito Santo, renovados a tua fé, Senhor. Eles vão, Espírito Santo, poder alabar a tua
por intercessão da Beata Helena Guerra e da Mãe querida Virgem Santíssima, Ave Maria, cheia de graça, Cheia de o graça. Senhor é O convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, rogai por Deus, nós. rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana passada nós tivemos aí uma palavra de profecia e a gente ainda estamos aguardando o irmão, a irmã, que com a pregação, com a partilha da semana passada, pela graça de Deus, voltou à igreja. Então, aguardo você, né, que, como diz o Evangelho, a palavra que cai até nas voltas sem gerar fruto. Então, você, meu irmão, minha irmã, que pegou para si, né, que tomou posse da bênção na semana passada, a gente ainda aguarda por você. Fala com a gente, manda mensagem aqui para os irmãos, que estamos aguardando, ansiosos para poder fazer o sim que eu dei da pessoa que recebeu a graça semana passada. Meus queridos, Deus abençoe muito a vida e o ministério de cada um de vocês, que seja frutuoso. E semana que vem tem mais, para a gente falar mais um pouco sobre a renovação carismática. Deus abençoe. Amém. Por Deus amado. Amém. Um abraço a todo mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço. Todo mundo a gente está chamando aí de sem pauta. As perguntas que vierem, os comentários que vierem, com o Orlando Luiz, com o Bruno, e como disse o Rodrigo, seja o que Deus quiser. Amanhã é sem pauta. É isso aí. Deus abençoe a todos. Deus é quem nos conduz. Até a próxima. Tchau, tchau.